Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos nossos Minutos de Autismo. Na nossa sobrevoada panorâmica sobre o mundo do autismo, havíamos, por último, examinado a amplidão social e a profundidade social do autismo. Para completar o quadro, eu quero, no episódio de hoje, levar vocês a conhecerem ainda mais a fundo a realidade de mães e pais de pessoas autistas. Eu começo com algumas explicações importantes do Dr. Pedro Cherubini. Ele é médico neurologista e gravou, junto com o psiquiatra Dr. Paulo de Tarso da Luz Fontes Neto, o nosso curso online para médicos e outros profissionais. Eu trago um extrato do módulo 4 da aula 8 daquele curso. Agora, falando sobre o tratamento, eu vou falar sobre a atenção aos pais. Afinal, eles também são peça fundamental no tratamento. Por quê? Os pacientes que têm autismo, eles geralmente demandam atenção por um longo tempo e por um período muito prolongado da vida. E tem diversos fatores emocionais e sociais que vão impactar na vida dos pais. Os pais estão suscetíveis, então, a viver situações estressantes. Além disso, frustração e culpa, muitas vezes, porque eles podem achar que eles são os culpados pela origem dos problemas. E, além disso, isso vai alterar toda uma dinâmica familiar. Esses pais vão ter que se dedicar mais tempo ao seu filho, por vezes deixar o emprego, por vezes deixar outros interesses para se dedicar para o seu filho. E muitas vezes, ainda assim, eles vão estar cansados, vão estar frustrados. Tudo isso vai gerar uma mudança na rotina, mas não só mudança na rotina. Tende a dar prejuízo financeiro e prejuízo também no trabalho. Muitos deles acabam tendo que largar o emprego para poder cuidar dos seus filhos. E o nível de estresse nos pais ou familiares de autistas são mais altos do que outras crianças típicas ou crianças também com TDAH, crianças com outras causas de déficit intelectual, síndrome de Down e outras causas também de atraso em desenvolvimento neuropsicomotor. Nesses, o mais grave para os pais ainda é o autismo. Então esses pais, além de alto nível de estresse, eles podem ter burnout, ou seja, o esgotamento. E tudo isso pode acabar gerando ansiedade e depressão. Essa ansiedade, essa depressão nos pais podem acabar gerando, infelizmente, uma piora do cuidado, o que acaba retroalimentando os problemas e gerando cada vez mais uma piora nessa dinâmica. E a tendência da qualidade de vida nessas famílias é menor. Além disso, 60% dos pais acabam separando. E esses casos de separação acabam, no geral, gerando um apoio mais frágil e maiores problemas familiares. Além disso, o baixo nível socioeconômico e o baixo nível educacional também são um risco para os pais, para eles desenvolverem. Por quê? Se a pessoa tem baixo nível socioeconômico, ela tem que estar preocupada, além do tratamento do filho, com o que ela vai comer, como é que ela vai pagar o tratamento, como é que ela vai pegar um ônibus. Então, ainda mais, eles têm geralmente uma rede de apoio mais frágil. Então, essa rede de apoio mais frágil também aumenta o risco para estresse, para depressão, para burnout dos pais. Os pais que têm traços de autismo, muitas vezes a gente acaba diagnosticando até autismo nos pais, que eles nunca tinham sido diagnosticados durante a vida, são mais propensos a sofrerem com estresse. E, entre os familiares, as mães são mais propensas. Outro estudo que a gente tem no Brasil identificou nos pais de pacientes autistas 36% de prevalência de depressão e 33% de ansiedade. Isso contra, a gente tem uma incidência populacional de 5 e 4,5 na população, respectivamente. Os sintomas são mais graves, conforme a gravidade do autismo, isso é totalmente lógico. E, por outro lado, aqueles casais que não se separam, a presença do pai em casa foi um fator protetor para a mãe desenvolver. Então, aquelas famílias que permanecem unidas, elas conseguem resolver melhor as situações. Assim como uma boa relação conjugal também se mostrou um fator protetor, ou seja, os pais têm o apoio um do outro. E agora, dando continuidade ao tema, vamos ouvir uma amostra do que dizem mães e pais de autistas. Eu vou recorrer a depoimentos de familiares que eu gravei no ano de 2012, quando eu produzi um vídeo documentário intitulado Um Dossiê sobre o Autismo no Rio Grande do Sul. Os depoimentos que vocês vão ouvir refletem a situação de 12 anos atrás. Mas a realidade das famílias, principalmente das mães, melhorou muito pouco desde então.
Vamos ouvir primeiro os depoimentos de Denise, mãe de Mariana, de Ivani, mãe de Alisson, e de Janete, mãe de Gabriel. Elas vão falar sobre o que pode significar ser mãe de uma criança com autismo. Eu acho que o silêncio velado dói mais, né? E o fato de ela não conseguir, não só dizer onde dói, mas o fato de ela não trocar roupa sozinha, fazer xixi, ela está fazendo as necessidades na roupa quase o tempo todo, nesse frio, né? Eu acho isso tudo muito complicado, sabe? Porque ela está tremendo muito, ela tem como se fosse um mal de Parkinson pela epilepsia, porque a gente não sabe o que fazer. Agora a gente mudou de médico e estamos tentando uma nova medicação, porque essa epilepsia ela tem que tomar Valpaquine. E o Valpaquine causa tremedeira, mas tem momentos que ela não consegue nem comer, nem segurar as coisas nas mãos. Porque imaginem, até ela pega a colher, quando chega na boca, coitadinha, né? Não tem mais nada. Então, se eu disser de todas as fases que ela passou, todas as fases foram difíceis, porque cada convulsão que a Mariana tinha era como subir uma escada rolante ao contrário. Então, a Mariana era hipotônica no primeiro ano de vida, fisioterapia. 2 anos e 8 meses, primeira convulsão, ela já começou a caminhar. Desaprendeu, ensina tudo de novo. E assim foi com cada convulsão. Aos 7 anos, a convulsão que ela teve, ela esqueceu de como se sentava. Tivemos que reensinar a sentar, aos 7 anos. E assim foi. Só que agora ela está tendo crises, assim, e essas crises, ela ri, perde fôlego, e muitas vezes ela desmaia. E ela cai também muito quando ela começa a rir. Ela perde as forças, assim. Então, é uma fase que eu estou muito triste com tudo isso e muito preocupada. Alguém também vai ter que assumir algum compromisso para eu poder ter um tempo para mim, de repente uma hora eu também poder ir no médico, poder me tratar, porque até pelo fato de eu estar assim, bastante esgotada, bastante estressada por eu criar essa criança há 8 anos, sozinha, eu e Deus e meu filho, por ninguém me estender uma mão, nem nas horas mais precisas, nem nas horas mais difíceis da minha vida, de ninguém me perguntar, tu tá cansada, tu tá doente, mesmo muitas vezes passando as noites mal dormidas, e outro dia eu ter que me levantar, levar meu filho para atendimento, ter que estar pronta para cuidar ele durante o outro dia, o dia inteiro, e tem tanto que agora eu já estou tomando uma vitamina que está me ajudando bastante, que é para todas as áreas, é sanguínea, para tudo. Então, assim, claro, a gente tem bastante preocupação, porque tem que ter alguém mais que possa olhar para essa criança, que possa dar uma assistência, que também possa se prontificar para alguma coisa, porque só uma mãe sozinha é bastante cansativo, onde se dá isso aí, porque aonde isso aí acontece na família, geralmente, o primeiro momento, o pai abriu fora, ia embora, sabe? E aí a vida para uma mãe se torna muito cansativo, muito estressante. Nesse meio tempo, eu tive um tipo surto, um surto assim, eu fiquei muito nervosa e o médico meu me receitou que eu tomasse calmante, tipo, mas eu não posso tomar, porque às vezes mesmo ele tomando o remédio dele, ele se acorda de noite. E aí você imagina como uma criança vai estar sozinha de noite acordada. Aí eu não tomei, eu me controlo tudo mais, eu tenho horas que me dá assim, ó, um desespero. A vida dessas mães e também dos pais que se importam é marcada pela angústia de não saberem como será o futuro. Será que haverá casas, lares, para abrigar seus filhos e filhas com autismo? Quem vai cuidar deles? Sei que um dia eu vou embora. Se a irmã dele se formar na profissão dela e for embora daqui, não puder levar ele, e aí? Aonde eu coloco o Vinícius? Aonde eu deixo tudo acertadinho? Não encontrei nenhuma escola lar, um lugar, uma casa lar, um lugar para ele.
Porque o autista, ele é um pouco difícil de a gente entender. Que é a minha preocupação, que não existe lugar nenhum, uma casa lar. Ninguém se preocupa com isso. Uma clínica, eles não sabem trabalhar com autista. Hospital, é difícil. Então, onde colocá-lo? Então, essa é a minha grande preocupação. Já perdi sono e perco muitas vezes, pensando no futuro. Daqui mais uns anos, onde vou colocar o Vinícius? Aí a gente pensa, não, bota numa clínica, vende a casa, dá para a clínica, mas não sabem atender um autista. Não sabem. Ele vai ver como depois de grande. E nós vamos morrer. E aí? Como é que ele vai sobreviver? Quem é que vai cuidar dele? Qual é a pessoa que vai dar banho, vai vestir, vai... Ninguém vai fazer isso. Matéria de sobrevivência, a gente é mais velho, mais fraco, e a gente vai ficando cada dia perdendo força mais, e eles vão fortalecendo, porque são jovens e de muita força. E quando entra em crise, os objetos criam asas dentro de casa para voar para fora, tenta se morder, tenta morder a gente, se debater, e daí tu não pode deixar se morder as mãos, porque se morde as mãos leva meses para sarar. Então, quando a gente está junto, a gente está cuidando desse tipo de coisa, entendeu? E o dia que a gente não estiver junto mais, aí vem a grande preocupação. Quem vai fazer esse tipo de serviço que a gente está fazendo? Porque uma Daiane grita, me dói a cabeça, o outro diz, a Daiane dá tapa, a Daiane pode quebrar os objetos dentro de casa, mas se nós não tiver, quem é responsável por eles? Em muitos casos, às vezes, ficam abandonados em casa, quando perdem pai e mãe, eles ficam dentro das suas próprias residências, às vezes. Nós esperamos que isso se realize, essa casa lar com essas crianças, porque é uma coisa muito importante para eles e para nós e para toda a população que existe. Porque imagina uma criança dessa, se tu soltar na rua, sozinha, se ele perder o pai ou a mãe, se soltar ele na rua, ele vai morrer atropelado, ele vai morrer de fome, ele vai andar pelado pela rua, ele não vai importar o jeito que ele andar. Quem vai dar um banho nele? Quem vai cortar o alimento para eles comerem? Ninguém vai fazer isso. Eles vão morrer simplesmente pior que qualquer mendigo na rua. Então isso aí é uma coisa mais importante, ter um lugar próprio para eles ser colocado, né? Porque eles não fiquem jogados na rua. Uma criança dessa, ele é ser humano, ele é cidadão igual a nós, sabe? Não pediram para nascer assim. Nasceram, nós temos obrigações de cuidar. Eu me sinto com a obrigação de cuidar dela até os últimos dias que eu existi. E depois disso eu entrego as mãos de Deus, porque eu não sei mais o que pode ser acontecido, né? Se tiver essa casa lá, até lá, se eu partir desse mundo para outro, quando tiver essa casa lá, eu partirei com a maior felicidade do mundo, porque ela tem um lugar certo para ir, né? E se não tiver, quem fica com ela, aonde ela vai ficar? Porque somos só eu e ela. Para finalizar este episódio, eu trago a profundidade social do autismo para os dias atuais. Reproduzo um apelo veiculado poucas semanas antes da gravação deste episódio num grupo de WhatsApp. Para preservar a privacidade das pessoas, os nomes foram trocados. Esse apelo diz assim: Boa tarde, meu nome é Ernesto, sou portador de mal de Parkinson e tenho um filho de 22 anos, Roberto, que é autista de grau 3. Devido ao meu problema de saúde, de uma doença autodegenerativa, estou ficando impossibilitado de cuidar de meu filho. E também me aposentei por invalidez. E minha renda não é suficiente para tratar a ambos. Fiz este breve relato no intuito de pedir ajuda, para descobrir contatos de clínicas onde eu possa internar o Roberto. As clínicas devem ficar nos estados do Rio Grande do Sul ou Santa Catarina para acompanhamento de tratamento e de visitas.
sendo que as clínicas podem ser públicas ou particulares. De coração, se tiverem alguns contatos, por favor, me passem. Estarão me ajudando muito. Até quando? Que a realidade por trás desse apelo não se apague da nossa consciência. E com esse desejo, eu encerro a temporada 1 dos nossos Minutos de Autismo. Cuidem-se e até a próxima temporada.